Fala galera da 2000, a aula de hoje é uma revisão sobre a biologia 2 de vocês, tudo bem? Então vamos a ela. Primeiramente eu quero que vocês entendam esse índice, é aonde vocês vão encontrar as questões que a gente vai abordar aqui na aulinha de hoje. Essa daqui, por exemplo, está no livro 1, Biologia 2, página 10, é logo a questão número 2, a questão azulzinha, certo? A classificação dos seres vivos baseia-se em princípios evolutivos, sendo que os grupos de organismos que descendem de um ancestral comum exclusivo são chamados de grupos naturais. As relações entre os grupos de seres vivos podem ser representados por meio de diagramas denominados cladogramas. O cladograma a seguir resume os principais passos da evolução das plantas, considerando-se o conhecimento atual. Molecada, eu desenhei isso para vocês. Cara, se vocês lembrarem desse diagramazinho aqui, se vocês compreenderem esse diagrama, é absurdo a sua chance de acertar a questão do Enem. Se você sabe esse diagrama, se você conhece, você tem 99% de chance de acertar uma questão de plantas lá do Enem. Com base na análise do cladograma, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o caráter representado pela letra B corresponde à semente e a letra C a flores e frutos. Sim, porque Pteridófita não apresenta semente e a Gimnosperma não apresenta a flor. Segunda afirmação, o caráter nos grupos abaixo do caráter representado pela letra C não ocorre em semente. Falso, porque a Gimnosperma tem semente. E terceira afirmação, nos grupos acima do caráter representado pela letra A, apresentam-se vasos condutores, xilema e floema. Sim, moçada, vai ter xilema e floema a partir daqui, ó. Tanto é que eu vou ter pteridófitas incluídas. Show? E a quarta afirmação, a última afirmação verdadeira, o caráter representado pela letra C aparece exclusivamente nas angiospermas. Sim, é só a gente seguir aqui, ó, o caminho, só vai dar nas angiospermas. Livro 1, Biologia 2, página 23, questão número 2. O filo Bryophyta compreende os musgos, cujos aspectos estão indicados na figura a seguir, com um corpo vegetativo filamentoso e células epidérmicas apresentando cloroplastos de forma discoidal. Legal. Aí tem um desenhozinho aqui. Legal, esse é um musguinho. Assinale a alternativa que indica corretamente o que representa a estrutura indicada pela letra A. Bom, molecada, aí a gente tem que lembrar o seguinte, que as briófitas são aquelas plantinhas, os musgos bem pequenininhas, as plantas mais primitivas que a gente tem. Ela é tão primitiva que o gametófito é quem se reproduz através de gameta. Gametófito sempre vai ser haploide, certo? Então eu sei que é um gametófito. Esse daqui, e é haploide. Legal, professor. Mas é masculino ou feminino? Acontece, moçada, que se o esporófito está crescendo em cima desse gametófito, significa que esse gametófito aqui é feminino, porque a oosfera não sai do gametófito feminino, fica presinho aqui. Porque o esporófito, como vocês podem ver, não é verde, não tem a capacidade de fazer fotossíntese. Todo o nutriente que o esporófito necessita será cedido pelo gametófito. Show de bola? Por isso que a resposta é letra A. Isso daqui, a estrutura A, representa o gametófito feminino, que é haploide. Página 23, questão número 4. As briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução. Marque a alternativa que justifique essa frase. Letra A. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois só na presença de água é possível a germinação da semente. Querido, semente surgiu nas gimnospermas. Então só quem vai ter semente é gimnosperma e angiosperma. Briófita com certeza não tem. Letra B. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os frutos é coisa de angiosperma, é a mais evoluída de todas. Letra C. As briófitas necessitam de água para a reprodução, para que as flores também só encontraremos nas angiospermas, não nas briófitas. Letra D. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para se deslocarem até a oosfera. Sim, molecada, o gameta masculino ele tem que ir nadando até chegar ao gameta feminino, que é a oosfera. Por isso que é a letra D
de dado. Exercício da página 34, questão número 4. A ilustração a seguir representa o ciclo reprodutivo de uma pteridófita isosporada. Legal, aqui tem uma samambaiazinha, legal, maneiro, desenhozinho, show. Vamos lá. Em relação ao número de cromossomos, as estruturas A, B e C são respectivamente. Bom, vamos lá. Qual é a parte da samambaia que a gente vê normalmente? É o esporófito ou é o gametófito, molecada? Aqui nas pteridófitas já rolou aquela troca. Lá nos musgos, lá nas briófitas, era o gametófito a fase dominante. Aqui e nos próximos grupos que virão, serão os esporófitos que vão ser os dominantes, certo? Então aqui a letra A está mostrando o esporófito. O esporófito sempre vai ser 2 N's, certo? E olha que interessante, o esporófito produziu esporos. O esporófito produziu esporos através da meiose, então esse esporo é um N só. Esse esporo deu origem ao gametófito, então o gametófito é um N apenas. Note que na estrutura C está mostrando o quê? Está mostrando após a fusão do anterozoide com a oosfera, está mostrando um embriãozinho. Interessante, um embrião não, um zigotinho. E aí, molecada, esse carinha aqui vai ser N mais N igual a 2 N's. Então, a resposta certa, letra A. Página 35, questão número 6, exercício rosinha. A figura mostra a face inferior de uma folha, na qual observa-se as estruturas reprodutivas. Bom, molecada, essas bolinhas aqui são os soros, estruturas exclusivas das pteridófitas. Apenas as pteridófitas irão apresentar isso daqui. O que é produzido nessas estruturas? Bom, é produzido os esporos. Página 45, exercício número 3. Em um exercício prático, um estudante analisou um vegetal para descobrir a que grupo pertencia usando a seguinte chave de identificação. Ausência de vasos condutores é a plantinha número 1. Que plantinha não tem vaso condutor? Briófita. Aí vem presença de vaso condutor. Legal. Ausência de semente. Quem é que não tem semente? Pteridófitas. Presença de semente, mas ausência de frutos. Gimnospermas. Contendo frutos, vai ser a angiosperma. O número que corresponde a gimnosperma é o número 3. Plantas vasculares com semente, mas sem flores e frutos. Certinho? Beleza, galerinha? Página 46, exercício número 5. Entre os grupos vegetais, observa-se que as briófitas e as pteridófitas apresentam o seu gameta masculino flagelado. Essa característica as torna dependentes da água no momento da reprodução. No entanto, a partir das gimnospermas, essa dependência não é mais observada. Isso se deve ao desenvolvimento de... Bom, molecada, a gimnosperma ela chegou com uma inovação muito interessante que possibilitou uma independência da água para a reprodução. Que estrutura foi essa? Foi o grão de pólen e o tubo polínico. O tubo polínico ele vai construir um canalzinho para levar a célula reprodutiva masculina até a célula reprodutiva feminina, não precisando mais da molequinha de água. Então, letra C. Página 10, questão número 2. Belezinha? Aqui é o livro 2, tá, molecada? Aqui eu errei aqui, esqueci de botar. Livro 2, tá? Livro 2, Biologia 2, página 10, questão 2. Flores hermafroditas de uma determinada espécie de plantas foram polinizadas manualmente, sendo que em algumas o pólen depositado sobre os estigmas eram provenientes das anteras das mesmas flores, como ocorre no grupo A. Então, o que ele está dizendo aqui, molecada? Ele está dizendo que o indivíduozinho, alguém chegou lá, pegou o pólen da mesma planta e fecundou a parte feminina dessa mesma planta. Lembre-se que existe uma grande quantidade de plantas com flores que são hermafroditas, e isso pode ocorrer. É só a gente lembrar lá do Mendel, né? O Mendel, quando ele estava pesquisando as ervilhas eram hermafroditas. Foi até uma das características pelas quais o Mendel utilizou a ervilha, certo? Então, aqui no grupo A é uma autofecundação. No grupo B, está mostrando uma fecundação cruzada. Belezinha? Show de bola? São pólens que estão vindo de outras plantas.
Legal. Note que o gráfico está mostrando o seguinte: número total de sementes produzidas, beleza? E número total de sementes inviáveis, ou seja, sementes que não deram certo. Note que no grupo A, o índice é muito alto de semente que não deu certo. Por quê? Porque teve a autopolinização. E aí, molecada, eu sempre digo a vocês, desde o 9º ano, quanto mais variabilidade genética, melhor. E aqui está um exemplo disso. Note que quando teve variabilidade, o número de sementes boas é alto. Olha aqui o tantinho só de semente que não dá certo. Belezinha? Tendo o gráfico como referência, pode-se afirmar que essa espécie de planta apresenta algum tipo de mecanismo que impede a autofecundação, porque para melhorar a distribuição dessas plantinhas aí. Página 11, livro 2, Biologia 2, página 11, questão número 5. Relativo às angiospermas, suas características gerais e reprodução, assinale a preposição correta. Letra A. As angiospermas são vegetais atraqueófitos. Molecada, atraqueófito quer dizer que não tem vaso condutor. E as angiospermas apresentam sim vasos condutores. Letra B. O gametófito constitui a fase mais complexa e duradoura. Claro que não. O único vegetal que vai ter o gametófito como fase dominante é o musgo, é a briófita. Letra C. Os óvulos existem no ovário, originam o fruto. Não, vão originar as sementes. O fruto é originário do ovário que cresceu. O ovário cresce, vira o fruto. A semente que está lá dentro, que são os óvulos. Letra D. Ocorre a dupla fecundação. Um dos núcleos espermáticos funde-se à oosfera, formando o zigoto 2N. Verdade. E o núcleo espermático e o outro núcleo espermático funde-se aos núcleos polares, dando origem a um núcleo 3N. Isso é verdade, molecada. É o que a gente chama de fecundação dupla, algo que é característico das angiospermas. Se você não está lembrando, dá uma olhadinha lá na aula sobre angiospermas. Eu falei sobre isso aqui com vocês. A resposta certa é essa daí. Bom, vamos nessa. Os tecidos vegetais, página 27, questão número 1. Os tecidos vegetais podem ser divididos em dois grupos, os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. A presença de tecidos especializados nas plantas acarreta o desenvolvimento de órgãos igualmente especializados, com funções definidas. Assim, raízes, caules, folhas constituem os órgãos vegetativos, as responsáveis pelo desenvolvimento e sobrevivência do vegetal. E flores, frutos e semente constituem órgãos reprodutivos, com base no exposto, o que são meristemas, beleza? Eu quero saber o que é o tecido meristemático, molecada. O tecido meristemático é aquele tecido que gera qualquer outro tipo de tecido. Ele não está diferenciado, é como se fossem as células tronco da plantinha, certo? Então são tecidos indiferenciados capazes de formar novas células e de assegurar o crescimento dos vegetais. Aonde eu vou achar meristema? Na ponta do galho, na ponta da raiz e, se houver, nos meristemas secundários, o filogênio e o câmbio vascular. Bom, espero que vocês tenham curtido a aulinha de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma revisão sobre genética. Não percam, vai ter bastante exercício lá sobre genética. Beijão, até a próxima.